dia, galera. Espero que estejam todos muito bem. Bom, no nosso último encontro presencial, nós estávamos fazendo uma revisão de conteúdos do 8º ano. A gente estava falando sobre produtos notáveis, né? Nós trabalhamos 3 regras de produtos notáveis: quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e produto da soma pela diferença de 2 termos. Fizemos algumas atividades, corrigimos, e para a gente estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, a gente hoje vai estar falando de fatoração de polinômios, ok? Vamos ver o que fala no primeiro slide. Bom, vamos primeiro falar, pessoal, a respeito da palavra fatoração, certo? Bom, se vocês repararem, a palavra fatoração, ela deriva da palavra fator, e matematicamente a gente encontra fator na multiplicação, certo? Então, fatoração nada mais é do que a ação de transformar um polinômio ou uma expressão algébrica qualquer em uma multiplicação, certo? Vamos ver o que está escrito no slide. Fatorar é transformar uma expressão algébrica em multiplicação de fatores, como eu já havia falado para vocês. Fatoração é o processo inverso dos produtos notáveis que a gente já havia estudado. Bom, vamos supor que eu tenho um produto notável e desenvolvo esse produto notável. Esse desenvolvimento, se eu aplicar regras de fatoração, eu vou estar voltando para o meu produto notável. Por isso que está falando aí que é o caminho contrário dos produtos notáveis, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, vamos falar dos tipos de fatoração, pessoal. São 4 tipos, a gente vai falar de cada um deles aqui. O primeiro que nós temos aí são fatores comuns em evidência, pessoal. Bom, como que eu vou perceber a necessidade ou que eu possa estar utilizando esse tipo de fatoração? Vamos seguir o primeiro exemplo aí que eu coloquei para vocês. No primeiro exemplo a gente tem AX mais BX mais CX, ok? Beleza. Como que eu percebo que eu posso estar utilizando esse método de fatoração? O nome já nos dá uma ideia. Fatores comuns. Eu tenho que analisar cada monômio que forma esse meu polinômio e tenho que buscar entre esses monômios um fator comum, um elemento comum entre eles. Aqui no caso, se vocês perceberem, eu tenho x nos três monômios que formam esse polinômio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse x em evidência e vou multiplicá-lo pelo que, professor? Eu vou colocar um resultado aqui dentro desse parênteses. Que resultado que vai ficar aqui dentro? O resultado da divisão entre esses monômios por esse fator comum aqui. A gente vai fazer uma divisãozinha. Vai ficar AX dividido por X, sobra A, mais BX dividido por X dá B, mais CX dividido por X, sobra C. Bom, aqui está essa expressão ou esse polinômio fatorado, representado através de uma multiplicação, ok? O segundo exemplo, eu vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês, tá? O segundo exemplo aí é 14A ao quadrado B mais 21AB ao cubo. Percebam o seguinte, pessoal. Os meus monômios aqui agora, eles possuem parte numérica e parte literal, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o cuidado que eu tenho que ter na hora de estar fatorando esse tipo de situação aqui? Eu vou ter que buscar fatores comuns também dentro da minha parte numérica. Quais são as partes numéricas que nós temos aqui? 14 e 21. Como que eu descubro aqui o fator comum entre esses dois números? Simples, vai ser o maior divisor comum entre eles. Se você não lembra como tira MDC, que é o máximo divisor comum, recomendo vocês a procurarem no YouTube algum videozinho, que é coisa simples, é coisa de 5º, 6º ano, ok? Nos nossos encontros online, eu posso estar tirando essas dúvidas com vocês, ok? Então vamos lá, de forma direta, eu sei que 14 e 21 tem como maior divisor comum entre eles o 7, certo? Porque aqui dentro do 14 eu posso representá-lo como 7 vezes 2 e o 21 como 7 vezes 3. Observem que tanto no 14 quanto no 21 eu tenho o 7, então ele é o nosso fator comum aqui dentro. Agora a gente vai ter que buscar
o fator comum entre as letras. Observe que eu tenho A aqui e A também aqui, porém, eles têm expoentes diferentes. E agora, professor, qual deles eu vou utilizar para colocar em evidência? Simples, pessoal, guardem essa regra. Sempre que eu tiver letras iguais e expoentes diferentes, vai ficar em evidência aquele com o menor expoente. Então aqui eu tenho A ao quadrado e tenho A elevado a 1, consequentemente, o que vai ficar em evidência vai ser o A elevado a 1, ok? A mesma ideia a gente vai utilizar aqui no B. Observe que aqui eu tenho B elevado a 1 e B elevado ao cubo. Então vai ficar o B elevado a 1, perfeito? Agora a gente coloca a multiplicação, abre parênteses para colocar o resultado daquela divisão que eu havia citado para vocês. Bom, a gente vai dividindo por partes. Primeiro a gente divide parte numérica, depois as partes literais. 14 dividido por 7 dá 2. A ao quadrado dividido por A, lembrando que é uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar A elevado a 2 menos 1 dá 1. B dividido por B dá 1 também, então não precisa colocar o 1 aqui, como está envolvido através de uma multiplicação, né? O 1 não faz diferença, então não precisa pôr. Mas, agora a gente pega 21 dividido por 7 vai dar 3. A dividido por A dá 1, não precisa colocar. B ao cubo dividido por B vai ficar B ao quadrado, ok? Então essa é a nossa primeira regra de fatoração, utilizando fatores comuns em evidência. Vamos para o nosso segundo exemplo. Bom, a nossa segunda regra de fatoração, pessoal, são as fatorações por agrupamento. O nome já dá mais ou menos uma ideia. A gente vai ter que agrupar alguns elementos. Lembrando que esse tipo de fatoração ele é utilizado quando a gente possui pelo menos 4 elementos, 4 monômios para estar analisando, ok? Observe o nosso primeiro exemplo aqui. Nós temos 3A ao quadrado mais 3AC menos AB menos BC. Pessoal, observe, são 4 monômios que a gente tem que analisar. Como que eu vou utilizar o agrupamento? Eu vou agrupar os elementos 2 a 2. Eu vou agrupar os 2 primeiros e os 2 últimos. Vou agrupar esses 2 aqui e esses 2, certo? Para que isso, pessoal? Dentro de cada agrupamento desse daqui, eu vou estar buscando aquela regra anterior de fatores comuns que eu havia passado para vocês anteriormente. Então vamos analisar primeiro aqui dentro desse parêntese. O que eu tenho em comum, tanto nesse monômio quanto nesse daqui? Se você observar, eu tenho 3 aqui, não é? E eu tenho A ao quadrado e A. Como eu havia falado para vocês, o de menor expoente que fica em evidência. Então vai ser o A. C só tem nesse daqui, então ele não fica em evidência. Abro parêntese aqui para colocar o resultado da divisão. Eu vou fazer 3A ao quadrado dividido por 3A. 3 por 3 dá 1. A ao quadrado dividido por A, sobra A. Mais 3 dividido por 3 dá 1, A por A dá 1, sobra aqui o C. Repito esse sinal aqui e agora eu vou analisar dentro desse parênteses qual é o elemento ou os elementos que eu vou botar em evidência. Observe que aqui eu só vou ter o B em comum entre os dois, ok? Então, vou multiplicar e abrir o parênteses e vou fazer AB dividido por B dá A. Aí observe aqui, tomem cuidado. Eu faço aqui a multiplicação, aqui eu tenho um sinal negativo, eu vou multiplicar também os sinais, ok? Então aqui ó, é menos BC dividido por menos B, então menos dividido com menos, mais, tomar cuidado com esses detalhezinhos, onde muita gente escorrega aqui, viu? Muita gente perde questão através desses detalhezinhos. BC dividido por B, C, perfeito? Agora observem que nesse outro polinômio que a gente formou aqui, eu vou também encontrar fatores comuns, só que o fator comum agora vai ser uma operação, não vai ser só um monômio. O que eu tenho em comum do lado de cá e do lado de cá? Eu tenho essa operação A mais C. Então eu vou colocar essa operação A mais C em evidência e vou multiplicar pelo resultado da divisão de cada um desses elementos por essa operação A mais C. Simples, pessoal. Se eu já coloquei A mais C em evidência, o que vai ficar dentro do segundo parênteses vai ser o que ficou do lado de fora. Então vai ficar 3A menos B, ok? Terceira regra de fatoração, pessoal. Vamos falar da fatoração da diferença de dois quadrados.
É bastante simples, pessoal. Nesse exemplo A que eu vou colocar aí, nos slides de vocês, ele está mostrando dois caminhos. O primeiro, ele está mostrando o caminho do produto notável para a fatoração, certo? Isso mesmo. Agora, no segundo de baixo, na linha de baixo, ele estava mostrando o caminho contrário, que é justamente o da fatoração para o produto notável, que é o que eu vou colocar aqui, que é o foco da aula de hoje. Tá? Então, vamos colocar aqui, o exemplo é A ao quadrado, menos B. Deixa eu trocar aqui a cor. Vocês sabem que eu tenho esse protocolo com as cores dos pincéis, né? Vou colocar aqui letra A, vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Beleza. Pessoal, diferença de dois quadrados. Perfeitamente esse polinômio possui fatoração. Como que a gente vai proceder, pessoal? Toda vez que eu tiver a diferença entre dois quadrados perfeitos, isso aqui vai virar um produto da soma pela diferença das duas raízes quadradas desses elementos aqui. Se eu tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, vocês lembram que a gente estudou isso aqui no início do primeiro bimestre, quando eu tenho a raiz quadrada de um valor elevado ao quadrado, índice expoente se anula, o resultado é a própria base do expoente. Então aqui vai ficar A. Mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou tirar a raiz quadrada de B ao quadrado. Vão se anular aqui, o resultado vai ser o próprio B. Então está aqui o nosso polinômio fatorado, ok? Segundo exemplo aí, letra B. Eu tenho 4A ao quadrado. Melhorar aqui esse 2. Menos 25B ao quadrado. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Pela regra que eu falei aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as raízes quadradas desses dois elementos e a fatoração vai se tornar um produto da soma pela diferença dessas raízes. Então eu já vou tirar aqui embaixo. Raiz quadrada de 4 ao quadrado, eu vou colocar direto. Raiz quadrada de 4 é 2, de A ao quadrado dá A. E aqui, raiz quadrada de 25 dá 5, raiz quadrada de B ao quadrado B. Consequentemente, eu vou ficar aqui com 2A mais 5B vezes 2A menos 5B. Perfeito? Vamos para o nosso próximo slide. Vamos para a quarta regra de fatorações, pessoal. Vamos falar do trinômio quadrado perfeito, certo? Que a gente estudou ano passado e identificamos como TQP. Acredito que vocês lembram disso aqui. Pessoal, primeiro a gente tem que lembrar o que é um trinômio, certo? Um trinômio nada mais é do que um polinômio formado por 3 monômios, certo? E para ele possuir fatoração, ele tem que ser obrigatoriamente quadrado perfeito. O que a gente tem que observar num trinômio para ele ser quadrado perfeito e assim possuir fatoração? Vamos ver o que diz o slide. Um trinômio é quadrado perfeito quando? Primeiro, 2 dos seus termos são quadrados perfeitos e o termo não quadrado perfeito é igual ao dobro do produto das raízes quadradas dos quadrados perfeitos. Bom, pelo texto parece que é bem complicado, mas na prática a gente vê que é bem mais simples. Mostrando nos exemplos, fica mais fácil entender. Vamos para o primeiro exemplo aí no próximo slide. Bom, observem que eu tenho aí A ao quadrado mais 4A mais 4. Bom, perfeitamente, é um trinômio, né? Você está observando que ele é formado por 3 monômios. Agora a gente tem que verificar se ele é TQP ou não. Ele só vai possuir fatoração se ele for TQP, se ele for quadrado perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, a gente tem que tirar a raiz quadrada desses dois elementos das pontas aqui, ok? Então a gente vai tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, vai ser A. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. Agora, esse elemento central aqui, ele tem que ser obrigatoriamente igual ao dobro dessas duas raízes quadradas que a gente acabou de extrair. Então, aqui no meio tem que ser igual a 2 vezes A
vezes 2. Esse daqui é 2 vezes, já é da regra. Tá? Vocês vão ver nos próximos exemplos que ele vai se repetir. Então, eu vou pegar aqui 2 vezes A dá 2A, 2A vezes 2, 4A. Observem que ficou igual. Se o elemento central é igual ao dobro das duas raízes aqui, desses dois elementos da ponta, perfeitamente, esse trinômio aqui é quadrado perfeito. Ele tem fatoração. Agora, professor, qual é a fatoração dele? Simples. Ele vai virar um quadrado da soma ou da diferença dessas duas raízes. O que vai definir se ele é um quadrado da soma ou um quadrado da diferença? Esse primeiro sinal aqui, ó. Como é positivo, então aqui é um quadrado da soma. Deixa eu melhorar aqui. Quadrado da soma desses dois elementos. A mais 2 ao quadrado. Bem simples, ok? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo que nós temos aí, galera, vai ser x ao quadrado menos 18x mais 81. Como eu tinha falado para vocês no exemplo anterior, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se ele é um trinômio perfeito, né? Um trinômio, ele é formado por 3 monômios. Ok, agora verificar se ele é quadrado perfeito. Eu vou extrair as raízes desses dois elementos aqui, a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 81, 9. Aqui no meio tem que ser igual a 2 vezes essas duas raízes aqui. Então vai ficar 2 vezes 9 dá 18, 18 vezes x, 18x. Observe, ficou igual. Então, esse trinômio aqui é quadrado perfeito. Ele vai possuir fatoração. Qual seria a fatoração dele? Ele vai virar um quadrado da soma ou da diferença. Você vai observar o primeiro sinal. Aqui o primeiro sinal é menos, então ele vai virar um quadrado da diferença dessas duas raízes aqui, x e 9. Está aqui a nossa fatoração, ok? Vamos para mais um exemplo. Aí no slide está aparecendo letra A, ok, pessoal? Então eu vou repetir aqui, eu vou colocar a letra A novamente, tá? Nós temos aí x ao quadrado mais 6x mais 9. Perfeito. Vamos verificar. É um trinômio, agora resta ver se ele é quadrado perfeito. Vamos tirar as raízes desses elementos aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x, de 9 dá 3. Aqui no meio tem que ser igual a 2 vezes x vezes 3. A 2 vezes o resultado do produto dessas raízes aqui. Consequentemente, eu vou ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes x, 6x. Ficou igual? Então aqui é um TQP e ele vai virar, aqui no caso, um quadrado da soma. Eu vou olhar sempre o primeiro sinal dessas duas raízes, x mais 3. Bem simples, bem tranquilo. Vocês já conhecem, a gente viu ano passado, como eu falei, a gente está fazendo uma revisão do que a gente viu no 8º ano. Vamos fazer um último exemplo aqui, para vocês verem quando ele não vai ser considerado trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. O exemplo B, pessoal, nós temos aí x ao quadrado, vou colocar aqui o pincel, x ao quadrado menos 7x mais 16. Bom, vamos tirar as raízes desses dois elementos aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x, raiz quadrada de 16 dá 4. Aqui no meio vai ter que ser igual a 2 vezes x vezes 4. Porém, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes x, 8x. Observe que ficou totalmente diferente. Então, nesse caso aqui, não é um trinômio quadrado perfeito. Consequentemente, se ele não é um trinômio quadrado perfeito, ele não possui fatoração. Ok, pessoal? Vamos para o último slide e ver as atividades que eu vou solicitar de vocês. Bom, tá aí, pessoal, final da nossa aula 1, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem essas atividades aí, página 46, número 12 e 13, página 48, números 16 a 19, não é 16 e 19, não, é 16 até a 19.
A correção a gente vai fazer no nosso próximo encontro, que será online. Boa sorte a todos, fiquem com Deus e até mais.